Bom dia, sejam bem-vindas à nossa live, onde a gente vai ter um convidado especial. Para quem tá caindo aqui de paraquedas e não tá entendendo nada do que tá acontecendo, hoje a gente vai fazer uma live falando sobre casamento, sobre maturidade nos relacionamentos e principalmente sobre autorresponsabilidade, né? Eu decidi convidar o Lucas, trazer ele aqui, para quem não tá entendendo nada. O Lucas é especialista em alguma coisa dele? Não, o Lucas é meu marido, mas a gente conversa muito sobre esse assunto. É um assunto que temos muita experiência para compartilhar com vocês, não só do nosso relacionamento, mas dos nossos relacionamentos passados. E a ideia de fazer essa live é sanar algumas dúvidas de vocês, que eu tenho percebido que tem aumentado muito as queixas na minha caixinha sobre crises nos relacionamentos. E aí a gente decidiu trazer esse conteúdo para vocês hoje. Combinado? Vamos fazer essa live. Gente, uma coisa, que se você quiser chamar seu marido pra assistir, seu namorado, seu noivo, ok. Se você não quiser, não precisa, porque essa live é pra você que está aqui hoje. Não é para o seu marido, para o seu ficante, que nem existe, né? Nem deveria existir essa nomenclatura. É pra você que tá aqui assistindo. Seja bem-vindo à nossa live, Lucas. Hoje com a tela dividida aqui. Hoje estamos com a tela dividida porque a gente não sabia se ia dar certo, né? Então, eu dei uma introduzida, falei um pouco por que você está aqui, para a gente conversar um pouco sobre casamento, sobre maturidade, sobre responsabilidade nos relacionamentos. Eu acho que a gente podia começar, amor, falando um pouco sobre por que a gente se relaciona. Sim, na sua opinião, por que o ser humano busca um relacionamento? E por mais que muitas pessoas neguem, né? No fundo, o que a gente quer é uma estabilidade dentro de um relacionamento. E eu queria saber da tua visão sobre isso, assim. Por que você acha que a gente se relaciona? Olha, eu vejo que tem duas maneiras do ser humano pensar nisso. A primeira e a mais comum e a errônea, na minha opinião, é que o ser humano se relaciona com alguém para ser feliz. E, na verdade, por que eu acho que é errônea? Eu acho não, eu sei que é. Porque o casamento, né? Relacionamento é muito vago, mas a gente falando aqui sobre casamento hoje. O casamento, na verdade, foi feito para eu casei com você para te fazer feliz e não para eu ser feliz. E eu vejo que muitas pessoas, e tenho certeza que você casou comigo para me fazer feliz e não para ser feliz. Então, eu vejo que muitas pessoas, a maioria, na verdade, casam para ser feliz. E é aí que está o cerne, na minha opinião, dos problemas de um casamento, porque o casamento é o ápice de um relacionamento a dois, né? Que é onde vão ter frutos, enfim, ou não necessariamente, mas normalmente é para que se tenha. E se eu casei com você, é para te fazer feliz. Então, por isso que dão tantos problemas nos casamentos, porque se eu estou aqui para ser feliz, eu não vou te servir, eu não vou morrer a minha vontade por você, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu quero fazer para fazer algo que você queira. E isso vai acarretar numa série de problemas do dia a dia que são muito complicados para um relacionamento, né? Para um casamento. Então, respondendo a tua pergunta, eu casei com você para te fazer feliz. Porque eu sinto, não sei se faz sentido para você, né? Que o que a gente, quando eu escuto as pessoas, e aí é muito comum a gente ver isso para exemplificar na vida dos famosos, né? Porque você vê que a pessoa casou, daí dali uns meses, porque a gente não tava mais feliz, daí a gente separou, porque eu não tava mais feliz, porque o fulano não tava mais feliz. E aí a gente coloca a felicidade acima do compromisso. Esse é o grande problema, porque isso tá também quando você vai fazer o juramento, quando você vai ali diante de um juiz, diante de um padre, diante do pastor, de alguém que você que está representando ali essa autoridade para celebrar o sacramento, né, o matrimônio, você faz alguns compromissos, né? Alguns que naquele momento implica na perda da sua liberdade, da forma como você vivia até então. Então, eu percebo que tem essa ânsia pela felicidade, essa ânsia pelo outro me completar, me fazer feliz. E nessa ânsia, a gente se perde desse compromisso, né? Desses compromissos, que é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os momentos. E aí a gente cai por terra o que muitas pessoas acreditam que amor é um sentimento. Porque se amor é um sentimento, eu não me sinto feliz com você o tempo todo. Você não me agrada o tempo todo. E eu também não te agrado o tempo todo. Eu faço coisas que você não gosta e você faz coisas que eu também não gosto. E naquele momento, eu não estou amando você, né? Não estou aprovando aquilo que você faz. Mas para além do que eu estou sentindo, eu escolho ficar.
né? Então, por que eu acho importante a gente começar trazendo isso? Porque grande parte dos problemas no relacionamento começa porque você acha que você tem que ser o centro da relação, né? Cada um ali, individualmente. Nós acreditamos que temos que ser o centro da relação. E aí, assim, eu sendo o centro dessa relação, você tem que suprir todas as minhas expectativas, né? Então a gente já entra num relacionamento, a gente já entra num casamento querendo ser o centro, e aí a gente vai para o lado da maturidade, né? Como se todo mundo tivesse que me servir. E eu não preciso servir a ninguém. Né? E eu não preciso fazer nada para o outro. E aí entra nas queixas que eu sempre recebo, né? Então, o meu casamento está em crise, ou o meu namorado não quer casar, ou o meu noivado, enfim, né? Os problemas que eu recebo todos os dias ali na caixinha, no direct. E eu quero que vocês pensem, gente, que o problema hoje no teu relacionamento, a maior queixa que você tem, muito provavelmente está ligada a algo que você não está se responsabilizando. É porque, assim, isso que você falou vai totalmente de encontro com aquilo que eu comecei a live falando. Porque isso vale para tudo, na verdade. É que o casamento, como eu falei, é o ápice de um relacionamento a dois, né? Mas pega no trabalho. Vale a mesma coisa. Se eu tô lá para me realizar, eu vou render muito menos do que se eu tô lá se eu trabalho numa empresa, né? Se eu tenho um chefe, se eu tenho subordinados também, eu tenho que viver para aquilo, não aquilo para mim, mas eu me doar para a empresa. Assim a empresa cresce. Se meu chefe for um cara bom, ele vai me reconhecer, eu também vou crescer e a coisa vai para frente. No casamento é a mesma coisa. Agora, se eu olhar só para mim, não flui, simplesmente não flui. E você, no caso, olhar só para você, a gente não vai. O nosso casamento não vai dar certo. Porque para mim o que importa sou eu e para você o que importa é você. Certeza que vai dar merda. Certeza. E sabe qual que é o grande problema disso? A gente pensa que o senso de responsabilidade que a gente tem que ter é naquilo que é o nosso reino, digamos assim, né? Aquele compromisso que a gente assumiu. Então, quando você assume um compromisso de se casar com alguém, você está ali dentro do seu papel. Então, aqui no meu caso, de mulher, de esposa, eu tenho um círculo de responsabilidades que cabe somente a mim. Que independente de como você se sinta, independente do que você faz, independente da circunstância, independente da fase que estamos vivendo, tem um círculo de responsabilidades que está sob o meu domínio e deve permanecer sob o meu domínio se eu quiser que essa relação... Porque nós estamos falando de um complemento de duas pessoas que estão ali para se elevar como ser humano, né? Então, a partir do momento em que eu entro naquele relacionamento ou não entendo que tem uma responsabilidade, eu começo com o que eu falo pra você, que é o que eu mais recebo na caixinha. Então é assim, mas o meu marido não faz isso, o meu marido é um acomodado, fica o dia inteiro jogando videogame, não prospera. Eu queria tanto que o meu marido corresse na esteira, que o meu marido emagrecesse, que o meu marido fizesse dieta. Eu queria tanto que o meu marido fosse um homem mais presente, que fosse um homem mais carinhoso. Eu queria tanto que o meu marido me desse mais atenção. E aí você vai conversar com a pessoa e você fala assim, ótimo, dentro do seu círculo de responsabilidades, dentro daquilo que te cabe, no teu papel de esposa, no teu papel de mulher, quais são as ações práticas e há quantos anos você está exercendo isso? Esse exemplo. E normalmente as respostas que eu recebo ou é silêncio, ou comecei agora, ou eu não faço isso, porque essa live é para você que está assistindo, não é para o seu marido, ou para você que é homem, né? Não é para sua esposa, é para você. E a gente entender que dentro do que te cabe, das tuas responsabilidades, independente se o outro vai entrar em movimento ou não, o teu exemplo é o que vai arrastar. Lembra Um exemplo arrasta. Eu sempre gosto de citar essa frase de Chiara Lubich, que é a fundadora de um movimento nascido dentro da Igreja Católica, mas é ecumênico, que a frase diz o seguinte: nesta terra convém fazeres a tua parte, a outra não sabe nunca se virá, mas no amor o que vale é amar. É assim, se a gente aplicasse isso no dia a dia, se a humanidade toda aplicasse isso no dia a dia, os problemas do mundo estariam resolvidos todos,
desde as picuinhas entre marido e mulher até a terceira possível guerra mundial. Porque a gente muitas vezes faz, quer dizer, muitas vezes a gente nem faz. Quando a gente faz, muitas das vezes a gente tem alguma segunda, terceira, quarta, quinta intenção por trás daquilo. Quando, na verdade, se a gente fizesse isso, convém fazeres a tua parte, a outra não sabe nunca se virar, mas no amor o que vale é amar. O amor por si só já é amor, ele já é tudo, já contém tudo ali. Não tem espaço para mais nada que não seja pura e simplesmente amor. Então, estou dizendo isso aqui, gente, não vamos pensar que, né, o nosso casamento é, nossa, só maravilha, que a gente não... Não, é normal, é treta, É porque a gente está falando... Sim, mas tem porrada, tem briga, tem tudo. Mas justamente por isso... Porrada, gente, pelo amor de Deus. É que vamos quem me conhece explicar, sabe que eu Lucas. sou... Você tem que Claro, trazer porrada que eu filtros. falo são... Mas é que a gente está aqui, aí eles pegam um recorte dessa live Não, amor. E aí acabou minha vida. Porrada é treta, entendeu? É discussão, é briga, discussão, desentendimento, normal. divergência. A gente é um casal normal, regular, como qualquer outro. A diferença, que eu acho que a gente tem, é que a gente se propõe a conversar, a dialogar, a mostrar para o outro aquilo que não foi bem para cada um, e aí depois tentar mudar. Porra, isso é difícil para mim, então vamos negociar. Então isso aqui eu não consigo, mas quem sabe se eu fizer isso aqui fica bom para você, enfim. Mas disse isso só para que fique claro que não é que a gente vive um conto de fadas, isso não existe, aqui é vida, é realidade, né? E não é diferente para ninguém, desde o presidente dos Estados Unidos até a tiazinha do café da empresa. Todo mundo passa por isso. O que muda é como os dois, no casamento, no caso, se comprometem a lidar com as dificuldades, né? E é assim que a gente tenta viver. Porque assim, você vai falando, eu vou anotando aqui para não perder os pontos que eu gostaria de acrescentar. Mas se você espera ser feliz no casamento, quando o desafio vem, é o que eu citei dos atores lá, né? Mas quando o desafio vem, qual que é a primeira coisa que a pessoa vai fazer? Você está buscando a felicidade? Não é para mim. Não, isso não é, essa pessoa não é para mim, não tô sendo feliz aqui nesse relacionamento. Só que o grande ponto é que se você muda a sua perspectiva de relacionamento, entende que o relacionamento não é para você ser feliz e que a felicidade é uma consequência de um processo de amadurecimento que você tem a partir da escolha que você faz, da decisão que você toma de assumir um compromisso, aí você fica. Porque se é um compromisso e não um hobby, eu preciso resolver. Eu acho que esse é um grande ponto. Tem uma pessoa muito conhecida na internet que ela fala uma frase, aí muita gente acaba distorcendo, que é a Lara Nesteruk, né? Algumas pessoas conhecem, que ela fala, sair não é uma opção. Daí o povo começa a mandar, mas e se ele te der uma porrada? Mas e se ele fizer isso? Mas e se ele fizer aquilo? Aí a gente precisa entender, né? Que ela já parte do pressuposto de que você escolheu a pessoa que você está se relacionando, de que houve um mínimo de filtro ali, de caráter daquela pessoa, enfim. E não é esse o ponto da relação. E essa frase dela vem do Jordan Peterson, de um vídeo que a gente, inclusive, assistiu no início do nosso relacionamento, que realmente transformou a nossa vida, onde ele fala exatamente sobre essa decisão de permanecer. Por quê? A partir do momento em que tudo que acontece dentro do meu casamento, do meu relacionamento, eu penso em sair, eu não abro espaço para que a evolução dos dois individualmente aconteça e, portanto, a evolução do casamento, do relacionamento, se desenrole de alguma forma, né? E aí, qual que é o grande perigo disso? Não sei se você pensa sobre isso através das suas experiências, mas eu vejo muito isso. Se eu saísse daqui desse casamento hoje, eu ia enfrentar os meus mesmos desafios com outra pessoa e como eu enfrentei lá atrás. E como eu já saí de outros relacionamentos e entrei nesse, e assim, de novo, aquilo que estava sob o meu círculo de responsabilidade, aquilo que era o meu trabalho fazer, ninguém fez nem o mais perfeito, nem o mais difícil das pessoas que eu, né? O mais imperfeito dos que eu já me relacionei, nenhum era perfeito, a gente. Tô só exemplificando. Foi capaz de resolver isso pra mim. Faz sentido pra você? E aí a ideia do Jordan Peterson, gente, assim, qual vídeo é? É só você digitar lá no Google. O vídeo Jordan Peterson casamento, vocês vão encontrar lá. Mas depois, quem sabe, eu sinalize para vocês, mas não vou botar no Instagram. Botar o Jordan lá vai piorar mais ainda. Vou correr este risco.
Não, mas assim, é importante para a gente entender. Peraí, dentro do meu relacionamento hoje, eu sempre penso em sair ou eu penso em ficar para resolver? E aí eu vou fazer um adendo aqui. Eu tô falando de casamento, porque relacionamento que não é casamento, ou seja, namoro, essas coisas de ficante, isso aí, gente, serve justamente para você fazer o teste, né? Para você fazer um alinhamento de valores e entender se essa pessoa é aquela pessoa que você diria, não, por esse aqui, independente do que a gente já viveu nesse namoro aqui, eu escolho ficar. Eu escolho amadurecer junto com ele, eu escolho na alegria, na tristeza, na saúde da doença. E aí você toma essa decisão, o namoro acaba, porque todo namoro precisa acabar, ou ele termina porque ele não era para continuar, ou ele vira casamento, né? E aí você começa o casamento, que aí sim, né, de acordo com o cristianismo, não tem fim, é até a eternidade, até que a morte os separe. Pessoalmente falando, isso mudou muito para mim, né? A gente, no começo, a gente não era casado, para quem acompanha a Dani há mais tempo aqui no perfil dela sabe disso, a gente morou junto antes de casar, né? E não foi nada bom, assim, hoje, não. Não Hoje a gente pode falar recomendamos. abertamente disso, mas eu era essa pessoa que, nas primeiras dificuldades, eu pensava em sair, simples assim. Porque eu não tinha nenhum compromisso, literalmente, com ela. Pô, a gente pagava aluguel, ia ao mercado, tinha o Netuno. A única coisa, eu acho, mais importante que a gente tinha era o Netuno, né? Assim, que não dava para dividir, vamos dizer. Só que mesmo assim, a primeira coisa que me passava pela cabeça, bom, tá, eu vou embora. Ou você vai embora, ou eu fico aqui, enfim, ou eu vou embora, porque não tinha realmente esse compromisso. Depois, e volto a dizer, é vida real, gente, não é nada fácil assim. São conversas, madrugadas lá dentro, conversando, lapidando, para chegar num denominador comum. E aí, quando a gente tomou essa decisão de realmente casar, não é mágica, varinha de condão, como eu falei, é vida real, é passo a passo, é dia a dia, as pequenas coisas decidindo que vão chegar nas grandes. Mas tudo muda. Se a gente se compromete a ter literalmente esse compromisso, né, de viver pelo outro e não por mim mesmo, as coisas mudam, as coisas melhoram. E acho que isso foi em todas as áreas da nossa vida, né? Assim, tendo em vista como o nosso relacionamento a dois melhorou, a gente vai vendo que várias outras áreas da vida também vão junto, né? Porque tudo está conectado. Então, pessoalmente falando, isso mudou muito para mim quando a gente resolveu casar. O senso de responsabilidade, quando você assume esse compromisso, ele traz um peso. E aí é importante a gente entender, eu sempre falo, né, que família, casal é diferente de família. Eu não tô falando de ter filhos, porque algumas pessoas não terão filhos, né? Eu tô dizendo de você assumir e realmente formar uma família através do casamento, né? Porque casal, você pensa só assim, a gente namora, a gente mora junto, a gente é um casal. Aí o Lucas, ele não sabia como ele me apresentava na época, era minha mulher. Eu falava, não, sou sua namorada, não tô noiva, não sou casada, né? O que a gente é um do outro? E esse limbo, esse lugar onde é muita indecisão, incertezas, o que é um do outro, a gente não consegue firmar esse compromisso e aí colocar esse peso. Porque, gente, o peso da responsabilidade de uma família é diferente de uma pessoa que você vai embora a hora que você quiser, de uma pessoa que... E quando o homem, principalmente o homem, assume esse peso dessa responsabilidade, a chave vira. Por quê? Porque o caboclo para de pensar e agir só pelo seu próprio egoísmo. A mulher também, mas eu digo do homem, porque quando a gente traz os papéis aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, o papel do homem como chefe, como cuidador da família, dessa esposa, dos filhos que virão nessa relação, ele tem esse peso e ele precisa sentir, o homem precisa sentir esse peso da responsabilidade para ele entrar em movimento, para ele entrar em ação, para ele amadurecer, sabe? O significado do casamento, gente, muitas das confusões que vocês fazem é porque vocês não entenderam o que é o casamento. Vocês acham que é assinar um papel, né? Ou assinar o papel no cartório ou casar mesmo na igreja. E, na boa, não significa nada se você não
internamente fizer esse compromisso diante da pessoa que está ali na sua frente e para quem é cristão, né, e diante de Deus, né, naquele momento. Porque esse é o segredo do negócio. O segredo é, agora somos uma família. E como uma família, nós jogamos junto e não contra o outro. Faz sentido para você isso, amor? Como você vê Claro, isso? Assim? pessoalmente falando, mudou tudo, até na minha vida profissional isso. Porque saúde também. Eu emagreci 34 quilos em 3 meses sem fazer muita força. Passei a comer infinitamente vezes melhor. Comia McDonald's todo dia. E com os cuidados da Dani, né? Aí entre os papéis. Passei a comer muito melhor, me alimentar muito melhor, ser muito mais saudável. Para isso tinha mais disposição de acordar mais cedo, de correr atrás. E eu estou falando de coisa que não era fácil, porque a pandemia acabou com o meu negócio profissional, né? E isso foi em época da pandemia ali no auge, né? E então tudo isso me ajudou, pessoalmente falando, a ter mais gás para ir buscar o meu papel de homem, de chefe da família, como ela falou. E, gente, por favor, ninguém aqui tá falando de ai, puta machista pra caralho. Não, nada disso. A gente só tá falando de papéis. A Dani também faz muito dinheiro nos lançamentos que ela faz, não tem problema nenhum nisso. Não é porque eu sou o homem que eu tenho que ser o provedor. E ela, então, Eu acho que a gente já passou dessa fase, essa é que, preguiça, sei lá, quem tá do outro não lado tenho da mais tela, né? paciência para ficar explicando Deixar isso. claro pra... Mas assim, é só para vocês entenderem. São diferentes, homens e mulheres são diferentes, nós temos papéis diferentes. E é de novo aquilo que eu falei, né, amor? O que tá dentro do seu círculo é sua responsabilidade, fim. Goste ou não, ache legal ou não, ache machismo ou não, é a responsabilidade Isso de aí. cada um e Isso não acabou. quer dizer que, então o Lucas só trabalha e foda-se a louça, lavar roupa. Não, porra, eu estendo roupa, lavo louça, ajuda a Dani a deixar as coisas em ordem aqui em casa, né? A gente não tem a funcionária todo dia, então a gente precisa ter esse cuidado, ela principalmente, né? Precisa ter esse cuidado com a casa e não é porque eu sou homem, eu vou pagar as contas, então você se vira aí. Não, pô, pelo amor de Deus. E ela também, não é porque eu sou homem eu que vou pagar as contas que ela vai falar, então, aqui eu trago R$ 0 para casa todo mês. Né? Então, volto a dizer, é uma família, somos uma família, estamos aqui um pelo outro e nisso as coisas fluem, simples assim. Não é fácil, tá? Porém, somos resilientes, nos amamos, nos escolhemos e nos reescolhemos a cada dia e isso faz as coisas irem para frente. E é importante a gente também deixar claro que, assim, o Lucas falou um pouco da dinâmica, mas essa é a dinâmica da nossa família, né? Essa é a dinâmica da nossa vida aqui. Inclusive, eu até compartilhei ontem um áudio falando sobre sabedoria, sobre mulher, enfim. E disse que eu decidi esse ano, em conjunto com você, desacelerar bastante do meu trabalho, para que eu pudesse trazer mais esse cuidado para casa, né? Nos últimos anos a gente trabalhou muito e foi uma escolha nossa porque a gente precisava trabalhar, era a fase que naquele momento o Lucas trabalha muito mais do que eu hoje, mas eu trabalhei muito nesses últimos 3 anos aí, e esse ano eu decidi que eu ia dar uma desacelerada até para poder cuidar mais dele, cuidar mais da nossa casa. E isso foi uma decisão tomada em conjunto. A gente sentou, a gente conversou, eu expus para ele. E o que. Aí, gente, por isso que é importante a gente saber qual que é o meu papel, qual que é a minha responsabilidade. Eu sei que a minha responsabilidade é essa casa. Porque ele manda você ficar fazendo trabalho doméstico porque é lugar de mulher. Ele não falou, não, é porque eu escolhi. A partir do momento em que eu me casei com ele e escolhi ser esposa dele, eu tenho os meus valores, a minha base, a minha criação, eu sei o que é importante para mim, e os cuidados com a minha casa, com ele, com a nossa alimentação. Eu faço questão de cuidar, né? Isso é um papel meu que eu não abro mão. E quando eu vi que ele estava ficando sem alimentação saudável, precisando se alimentar de forma saudável, porque isso é um valor importante para mim, que as coisas estavam ficando muito esquecidas aqui, eu decidi dar esse passo para trás no meu trabalho, porque eu sei qual é o meu círculo de responsabilidades. Se não fosse possível dentro da nossa realidade, ele ia me falar, olha, amor, talvez agora não seja a hora da gente desacelerar, né? Precisamos, etc. Que não foi o caso, gente, porque na nossa realidade isso era possível nesse momento. Então, é importante a gente entender também que cada família vai ter a sua dinâmica, cada casal vai ter a sua dinâmica, e esses acordos, gente, eles só são possíveis quando a gente dialoga, quando a gente se comunica, né? E essa é uma das bases para o relacionamento funcionar. Eu e o Lucas, a gente conversa muito, mas assim,
muito mesmo, como ele falou, né? De, às vezes, passar a madrugada dentro, colocando pingos nos is e esclarecendo o que precisa ser esclarecido. Porque pensa, gente, são pessoas, nós somos de sexos diferentes, de famílias diferentes, criações diferentes, a biografia minha e do Lucas é completamente diferente. E a gente está unido dentro da mesma casa. Se a gente pensar assim, tinha tudo para estar errado. Por isso que é tão difícil. E a partir dessa união, né, dessa junção de dois seres completamente diferentes, que é a magia do relacionamento, porque se a gente tem todas essas diferenças para serem superadas, a gente consegue amadurecer juntos. Você precisa entender que cada família vai ser diferente, cada dinâmica vai ser diferente. Claro. Faz sentido, amor? Olha só, quando o marido não quer mais dialogar, o que você vai fazer? Você vai parar de dialogar com ele? Ou você vai testar outra forma de conversar? Acha chato as conversas? Sim, pode ser que ele ache chato e achou a vida inteira, mas será que a forma como você se comunica está mais congruente com o que ele está entendendo? Vocês entendem, gente? Aí assim, ó, toda vez que a gente vai, mas e quando o outro? Você vai tirar do seu. Tem aí dentro Dani, mas então é só a minha responsabilidade dentro do relacionamento? Não, mas dentro do seu círculo de responsabilidade, você tem que garantir que você está fazendo tudo aquilo que te compete. Lembra de novo como é o nome? Eu tô assim, ó, você não enxerga direito, mas Vanessa. Lembra do que eu falei no início da live? Não sei se você estava aqui, mas convém fazeres a tua parte. Por quê? Se a gente sempre ficar no outro, esperando do outro, percebe que o foco está em você ainda. Porque se você está fazendo alguma coisa, se você quer conversar com ele para que... mas ele não quer conversar comigo. Pensa nisso que a Dani falou, que talvez a maneira que você o chame para conversar, talvez não seja a que ele se sinta mais à vontade. Ou talvez a hora, o momento. Às vezes, sei lá, é um cara muito estourado e não quer conversar naquela hora. Pô, então pega uma hora que esteja mais tranquilo, que esteja tudo bem. Toca naquele assunto de maneira sutil. Olha, amor, isso, eu queria te falar uma coisa. Isso aqui, para mim, expõe o teu lado, assim, como você se sente nessas horas que alguma coisa que ele faz que te desagrada, né? Coloca o outro lado também. Fala, quem sabe se você fizesse isso ao invés disso, olha, eu me sentiria tão melhor por conta disso, né? Sei lá, cada relacionamento não existe uma fórmula, né? Cada ser humano é uma pecinha rara e muito difícil de lidar. E na boa, às vezes não é na fala, às vezes você vai ter que escrever um texto, você vai ter que escrever uma carta, você vai ter que escrever um e-mail. Eu não conheço. Tem um amigo meu que não consegue falar com o pai dele, mas que através de e-mails eles esclarecem tudo. Tinham uma série de problemas e através de e-mails eles conseguiram resolver isso. Porque era porrada, um mais forte do que o outro, um mais grosso do que o outro. Quando resolveram se comunicar por e-mail, deu certo. Então, pô, é pai e filho, tá bom, eu tô falando de marido e mulher, dá na mesma, são relacionamentos, são seres humanos. E cada um tem a sua maneira de pensar e de agir. Mas enquanto a gente focar no outro, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Isso eu tenho certeza. Alguém colocou aqui, né, sobre minha relação com o meu marido melhorou quando eu comecei a amadurecer e resolver minhas questões internas. Isso é muito importante, a gente ter consciência de que isso está dentro do nosso círculo de responsabilidades que eu falei. A gente tem um mundo interno, uma biografia, uma história, uma forma de funcionar que é responsabilidade de cada um, gente, evoluir como ser humano. Então, assim, se a gente fosse pensar qual que é o papel do relacionamento, eu nunca vou me esquecer, amor, de uma aluna que uma vez a gente fez uma sessão de mentoria, quem é minha aluna mais antiga vai lembrar disso. E aí ela veio para Hot Seat, né, para tirar a dúvida dela, e ela falou assim: Dani, você acha que é errado eu não querer me relacionar? Porque assim, eu não quero me relacionar, eu fico muito bem sozinha. Eu não tenho nem cachorro, nem gato, nem papagaio, nem planta. Você acha que eu tô errada? Eu falei assim, olha, você não tá errada. Você toma as suas próprias decisões. Você é uma mulher adulta. Eu tô aqui conversando com uma mulher adulta. Eu falei, mas vamos pensar os motivos pelos quais você escolheu não se relacionar, não ter uma planta, não ter um cachorro. Vamos tentar entrar num consenso aqui.
por que é que você acha que você não quer todas essas coisas? E aí a resposta foi nítida, né? Ela não queria assumir a responsabilidade. Ela não queria ter a responsabilidade de aguar uma planta, de cuidar de um cachorro, de se dedicar a um relacionamento. E aí a gente cai naquele lugar da infantilidade, né? No mundo infantil, a criança está sempre reagindo e querendo ser servida. No mundo dos adultos, você é quem age, você é quem entra em movimento, você é quem assume a responsabilidade, porque ninguém vai fazer tudo aquilo que você espera que as pessoas façam por você. E isso cabe também no teu mundo interno, né? Então, por exemplo, eu me sinto muito rejeitada pelo meu marido, pela forma como ele se comunica comigo e etc. Tá. A gente tem duas opções. A primeira, ou de fato ele é um ogro escroto que conversa com você de um jeito ridículo e aí cabe você entender por que você escolheu se casar com essa pessoa. Mas assim, ó, eu arrisco colocar minha mão no fogo que 90% dos casos vai ter ali uma raiz de rejeição, de abandono, de uma questão que é sua responsabilidade trabalhar em terapia. Dani, mas e o meu marido, eu tenho que ser 100% independente emocionalmente do meu marido? Não é isso, gente. Né? Em um nível, todas nós seremos dependentes da pessoa que a gente está junto. Até porque a gente cria uma relação de troca tão grande, de convívio, de energia, que a gente realmente fica tendo uma dependência daquela pessoa para determinadas tarefas, para determinados contornos afetivos. Agora, você colocar em cima do outro toda a responsabilidade de uma biografia que ele não participou da tua vida inteira, então ele não sabe o que acontece dentro do teu mundo interno, é um puta de um egoísmo. Entendeu? Porque você tem todo um trabalho para ser feito internamente. Aí, de novo, a gente volta lá para o início da live. Aquilo que está sob o seu círculo, sob o seu domínio, você está fazendo? Pensou não, tem coisas que eu prefiro não falar. Mas pode continuar. Tá. Que a gente fez um alinhamento antes que eu falei assim, Lucas, dá uma filtrada aí, entendeu? Porque como ele não tá acostumado com isso aqui, às vezes acaba soltando uns, mas enfim. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Eu tô vendo algumas perguntas, algumas pessoas desabafando, contando aí alguns dilemas. Eu quero saber para vocês se tá fazendo sentido, se tá agregando na vida de vocês, a forma como a gente tá abordando esses assuntos, e se tem alguma coisa que vocês queiram perguntar. Pode colocar também no pontinho de interrogação que a gente vai respondendo vocês aí. Sempre ouvi que antes de iniciar um relacionamento é necessário ter um certo nível de maturidade. Como saber se estamos preparados para iniciar uma relação? Essa é uma excelente pergunta. Eu não estava preparada, nem o Lucas estava preparado. Ninguém estava preparado aqui, não. A gente, despreparado, entrou e no meio do caminho escolhemos permanecer e amadurecer. Então, eu não acredito, gente, que existe um ponto, é claro, né? Se a gente fosse usar a teoria aqui para deixar tudo bem bonitinho, por exemplo, a teoria das 12, que hoje discute se é uma teoria ou não, mas enfim, das 12 camadas de personalidade do professor Olavo, do filósofo, fala que a gente, na teoria, deveria se casar só quando a gente está na 7ª camada, né? O que é a 7ª camada? É a camada do servir, é quando a pessoa realmente já fechou esse contorno afetivo de necessidade de validação, de aprovação, de ser amada, já foi para a vida, não precisa mais se provar para ninguém, já, né, Mas o Brasil trabalha, estaria extinto, né? Porque não teria nenhum moleque no Brasil faz uns 40 anos já, né? Entendeu? Exatamente. Esse é um dos motivos que ele fala que é por isso que ele foi embora do Brasil, né? Mas enfim. Aí a gente entende que a 7ª camada seria a camada do quê? Eu esqueço de mim, de tudo. É a minha vida, a minha história, os meus traumas, a minha dor, o meu jeito de conversar, a minha forma de funcionar, e eu olho para o outro, né? E eu sirvo o outro. Então ele fala que na teoria a gente só deveria se casar nessa camada. É claro que não é o que acontece, porque principalmente no Brasil vivemos num país de 4ª camada, onde as pessoas só querem ser amadas, validadas e ser o centro do mundo. Mas eu quero contar para vocês algo, claro, eu não vou abrir porque não se faz necessário aqui, mas eu vivi alguns momentos muito difíceis nos últimos meses, e eu precisei de ajuda, e foi algo que eu conversei muito com o Lucas, né, de abrir para ele e falar, olha, eu preciso da sua ajuda, sozinha eu já realmente não estou dando conta, e o mais interessante para mim foi que eu estou já há semanas, né, bem, e eu fiz um compromisso comigo. Porque era uma questão minha e que precisava de atenção e que está sendo olhada, está sendo cuidada. Entretanto, a partir do momento em que eu decidi sair das minhas necessidades exclusivamente e servir mais o outro e cuidar mais do outro, eu consegui controlar melhor aquilo que eu estava vivendo.
Por quê, gente? Porque fazer o bem para o outro faz com que a gente se esqueça um pouco do tamanho que a gente vai dando para as nossas questões. Não estou dizendo que o que eu estava vivendo não era importante, não era e não deveria ser olhado. Sem dúvidas, está sendo olhado, né? Deveria ser olhado. Mas foi um momento em que eu, por escolha minha, decidi ir mais para fora. Porque, assim, via de regra, quando a gente entra em processos muito profundos no nosso buraco negro do nosso mundo interno, a gente vai cavando cada vez mais e mais profundo vai ficando, gente. E realmente não tem fim aquilo ali. A minha dor, o meu sofrimento, a minha angústia. E aí, quando eu saio disso tudo, e veja, sair disso tudo não é negar que isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Eu estou olhando para isso, eu estou cuidando disso. Mas para além do que está sobre a minha responsabilidade, o que é que eu posso fazer para o outro? Então, eu cuido do outro, eu me importo com o outro, eu passo a olhar a realidade de fato como ela é, para além daquela minha dor. Faz sentido para vocês? E foi algo que eu escolhi fazer e tenho feito, e realmente tem feito muita diferença na minha vida. Talvez não tenha compartilhado isso abertamente com o Lucas, mas ele percebeu o Com movimento, certeza. né? De melhora também, de Tem uma tudo que tem frase acontecido. também de Chiara Lubick, que eu falei, gente, aliás, digita no Google aí, Chiara, Chiara é em italiano, então é C-H-I, Chiara, escreve, né? Chiara Lubick, L-U-B-I-C-H, que tem uma outra frase dela maravilhosa sobre isso que a Dani falou, que é: somente quem passa pelo gelo da dor chega à inocência do amor. Então, assim, nesses momentos mais escuros, mais difíceis, mais sombrios, é que a gente consegue lapidar, chegar naquele mais importante e primordial sentimento, talvez, da vida. Porque quando está tudo muito bem, tudo muito fácil, é muito tranquilo, né? Viver e, enfim, curtir a vida. Mas nessas horas de dificuldade, principalmente acho que as internas, né, que são acho que mais difíceis talvez de se resolver, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de evoluir, né, como ser humano, como esposa, esposo, filho, pai, mãe. Então, enfim, foi só um adendo, amor. Mas é importante porque a gente está falando tudo isso aqui para vocês podem estar pensando assim, nossa, mas, gente, mas isso é muito difícil, gente, isso é um trabalho de uma vida inteira. E não tem como a gente tirar essas nossas imaturidades, esses nossos padrões, esse nosso egoísmo, sem que a gente arranque um pedaço da gente também. É tipo tirar aquela graminha que cresce, como é o nome daquelas graminhas que crescem no meio? Sabe aquelas plantinhas? Erva daninha, Eu não né? sei se é erva daninha, mas vamos usar que as pessoas. Erva daninha que cresce ali, às vezes, quando tá muito enraizado o negócio, não dá pra você arrancar sem Tem que arrancar um pedaço da cavucar. terra. Você tem que cavucar. E aí, quando você arranca um pedaço. Então, pedaços nossos também vão saindo nesse processo, né? Pedaços nossos, egoísmos, Isso dói. padrões, vícios, né? Porque dói muito, porque a gente não dá para desenvolver virtudes sem eliminar vícios. Sim. A cura de qualquer vício é uma virtude. Alguém colocou aqui, deixa eu ver, ó, esse movimento de sair do buraco interno e servir o próximo já te leva para um outro nível de camada? Sem dúvidas, você já faz esse exercício. Porque assim, ó, não é natural de um indivíduo de quarta camada fazer esse movimento. O que é um indivíduo de quarta camada? É a pessoa que está sempre querendo para ela. Então, ela é o famoso sanguessuga. É tudo sobre mim, é a minha depressão, é a minha doença, é a minha vida, é o meu medo, é a minha ânimo, é eu, porque é o meu pai, porque é a minha mãe, é aquela pessoa que só sabe falar que a vida é sobre ela, né? Que acha que a vida realmente é sobre ela. E aí essa pessoa, muito difícil ela conseguir entender isso que eu falei para vocês, né? Porque o indivíduo de quarta camada, ele não entende a motivação de um indivíduo de sétima camada. Vai falar assim, gente, mas como assim você está abrindo mão da sua dor neste momento para servir o outro, para olhar para o próximo, para cuidar do outro? É difícil para essa pessoa, mas quando você tem o primeiro passo para você sair da quarta camada é você tendo um senso de realidade, de que ela existe, ela é, apesar de como você se sente, né? Porque a realidade não se importa com os seus sentimentos, gente. Os fatos concretos não se importam com os seus sentimentos, né? A vida acontece independente se você tá triste, se você tá feliz, se você tá alegre, se você tá.
Então, mas o exercício, o fato de você me ouvir falar sobre isso, o indivíduo de quarta camada, o fato dele me ouvir falar sobre isso já expande um pouco a consciência dessa pessoa, né? Essa sabedoria, esse conhecimento intelectual, quando a gente adquire isso, também faz com que a gente consiga ampliar as nossas motivações. Mas é um trabalho a ser feito, né? Essa caminhada de camadas aí é um trabalho. Mas é um exercício que eu proponho para vocês, sabe? Assim, se você é uma pessoa muito egoísta, muito autocentrada, muito focada em você, começa a olhar a vida do outro. Pense em hospitais, pense mesmo, mas isso eu acho isso muito dramático, isso é muito, mas a gente precisa de alguns choques de realidade para a gente se instalar na nossa. Porque a única forma da gente mudar a nossa realidade é se instalando nela. E aí, assim, às vezes você tá aí numa pobre coitada, numa vida que você só reclama, e aí quando você para e fala assim, deixa eu ver se isso aqui é tudo isso mesmo, se eu tô dando uma dimensão, né, colocando um peso imensamente maior nisso que tá acontecendo na minha vida. Aí você pensa nas pessoas próximas que estão enfrentando problemas, né? Vá para os hospitais, escute histórias de pessoas e passe a fazer orações, passe a cuidar das outras pessoas que estão à sua volta. Perceba como você vai se sentir, gente. Fazer o bem cura. O que fazer com que o marido ajude mais nas tarefas de casa, sendo que os dois trabalham fora? Alguém perguntou aqui, deixa eu botar aqui, não dá pra pôr aqui no coisa. Gente, é assim, ó, pra mim não importa. Posso falar? A minha realidade é assim, se ele fizer e se ele não fizer, pra mim não importa. Mas assim, isso é na minha vida. Por quê? Dani, eu trabalho em casa, então eu tenho toda essa flexibilidade. Mas isso é um diálogo que a gente teve, uma escolha que eu fiz de cuidar do meu lar, da minha casa. E não há essa cobrança. Por quê? Porque eu sei que ele trabalha muito, o papel dele é outro aqui dentro. Quando um dia eu preciso, amor, sei lá, lava essa louça pra mim só enquanto eu tomo um banho pra eu poder fazer o jantar, ele me ajuda sem problemas. Agora, isso precisa de diálogo. Eu vou abrir essa caixinha de perguntas e todas essas perguntas que vocês me mandaram. Eu tenho absoluta certeza que todas eu vou responder. Você precisa conversar com ele. E para conversar, gente, a gente tem que aprender a ser vulnerável. Por quê? Você tem que entrar na conversa sendo vulnerável, explicando, expressando o que você está sentindo, tá? Qual o limite de não querer ter filho ser um desejo do casal e não querer assumir responsabilidades? Tá. Eu vou te responder, você não vai gostar do que eu vou te responder, mas eu vou te responder mesmo assim. Todo ser humano tem o instinto natural à maternidade e à paternidade. Todo ser humano tem esse instinto. Dani, os padres, o instinto de padre Padre é ser também, pai. isso. Pai espiritual e pai. Eu sou amigo pai, pessoal de vários, não são de alguns, de vários padres, pessoas consagradas a Deus, celibato e tudo, que me falam, se passar bom, aqui a gente está entre adultos, mas se passar uma bunda gostosa aqui, eu vou morrer de vontade. Só que eu tenho que me segurar porque eu fiz uma escolha de me casar com Deus. Ótimo. Mas o cara morre de vontade. Se ele morre de vontade de uma bunda, ele morre. Consequentemente, ele tem vontade de ser pai. Mas se segura por uma escolha que fez. Tono. E madre, gente, só vocês pensarem, o nome já tá ali, mas foram escolhas a partir de vocações, mas todo ser humano adulto tem instinto natural à maternidade e à paternidade. Significa que todos serão pais? Não, gente, porque a vida acontece, as circunstâncias estão aí, a vontade divina é acima de todas as coisas. Mas falando e são escolhas, mas assim, falando de instinto, todos têm. Dani, então é o quê? Então vai ser outra coisa que você vai ter que trabalhar. É a tua imaturidade, são questões com família de origem, no caso das mulheres, a maternidade com o feminino, dos homens com essa paternidade, mas via de regra, porque a gente ter um filho é você abrir mão de todos os seus desejos para criar do zero, né? Para isso você precisa ter responsabilidade. Então é óbvio que muita gente foge disso, por quê? Porque não quer assumir essa responsabilidade. Dani, mas foi por uma escolha, porque a gente realmente não quer. Beleza, você escolheu, vocês assumam as consequências, mas falar que não há o instinto, aí é diferente, entendeu? Porque todo ser humano maduro, adulto, vai querer ser pai ou mãe algum dia. E se não quiser, é por uma escolha e sim há raízes por trás disso, porque essa é a vontade de Deus. O que mais, gente? Vou responder mais uma pra gente finalizar. Meu noivo já pediu para terminar 3 vezes, mas hoje se diz arrependido e concorda que sair não é uma opção. Mesmo assim, estou insegura em confiar, dúvida no que fazer. Vamos lá. Vou terminar com essa aqui que ela é boa.
quando a gente escolhe perdoar o outro, a gente vai lá pro início da live. A gente tomou uma decisão. E o que está dentro do seu círculo de responsabilidade? Porque ele já mostrou para você que ele quer, que ele está arrependido e que sair não é uma opção. Dentro do seu círculo de responsabilidade é superar essa situação. É, de fato, fazer isso dentro de você para que você o perdoe. Porque insegurança você vai ter de qualquer jeito. Você tem segurança 100% de que o casamento vai dar certo? Não tem. Vai ser arriscado de qualquer forma, porque viver é arriscado. Eu acho interessante que as pessoas às vezes me mandam assim, mas eu não quero entrar num relacionamento porque vai que não dá certo. E amiga, você garante que você vai entrar num relacionamento que dá certo, que a pessoa vai estar viva amanhã? Então vocês percebem que sim, a vida é arriscada, viver é arriscado. Agora você toma uma decisão, a escolha é sua. Você prefere não viver um relacionamento por medo do que vai acontecer num futuro que você nem sabe, porque não existe, que você está criando na sua cabeça, ou você escolhe arriscar, ou seja, ter coragem, e só é corajoso quem tem coragem de se colocar vulnerável, assumir essa vulnerabilidade, se entregar e trabalhar o que está dentro de você para perdoar, né? Para fechar esse processo dos traumas que você viveu no passado. E, gente, a vida inteira é isso. Para tudo. Relacionamento, trabalho. Nossa, quem garante? Vou empreender, vou lá abrir pode ser uma lojinha de sorvete ou inventar uma máquina que não existe no mundo. Quem garante que vai dar certo? Qual é a minha certeza que eu tenho? Zero. Eu posso ser o Flávio Augusto ou o tiozinho Zé. Não se tem certeza. Eu vou casar com a Dani. Nossa, a Dani é maravilhosa. Quem me dá certeza que ela não vai me trair? Ou que ela não vai morrer? Eu não tenho essa certeza. Eu acredito nela, eu confio nela, e óbvio, e cuido dela para que ela não morra. Agora, certeza eu não tenho. Aí, se eu deixar de fazer qualquer coisa dessa, seja em trabalho, em relacionamento, é assim, tem uma situação também que eu fui muito claro para uma pessoa conhecida dizer bem isso. Ele tinha medo de se relacionar. E eu falei, cara, medo de se relacionar por sofrer. Medo de sofrer, né? Por medo de sofrer, ele não se relacionava. Eu falei, velho, enquanto você não se relacionar, você vai ficar no raso. A vida é um oceano que a gente nunca nem vai conhecer tudo o que tem. Quem a gente conhece, como humanidade mesmo, conhece isso aqui que tem no fundo do mar. E olha que a tecnologia que a gente tem. Ainda hoje conhecemos isso aqui do que tem no fundo do mar. Eu faço essa analogia com a vida. É um oceano que, olha o quão maravilhoso, quanta coisa tem. Mas tem tubarão, tem coisa, pode me comer, água viva, me queimar. Ok, mas olha quanta coisa estupenda tem no fundo do mar que a gente nem sabe. E se a gente ficar ali só na beirinha da praia, mas aqui tem sol, mas aqui eu tenho a sombra também, eu sei que eu não vou me queimar, sei que eu não vou me afogar. Ótimo, mas que vida você vai ter? Uma vida rasa, média, não vale a pena. Não vale a pena se viver assim. E uma das marcas de maturidade, amor, é abertura ao mistério. Porque só um indivíduo maduro se abre para aquilo que ele não tem certeza. E nós não temos certeza do amanhã. Ninguém tem certeza 100% do amanhã. A gente se planeja, a gente faz planos porque isso também faz parte do processo de amadurecimento e da nossa estabilidade interna e externa. Mas não temos certeza. E essa abertura para o mistério, para o desconhecido, só consegue fazer esse movimento, dar espaço, quem é maduro. E no final, no amor o que vale. Isso, só. Acabou. Tudo se resume aí. É isso, gente. Beijo para vocês. E, enfim, espero que tenha ajudado um pouco aqui a contribuir com isso.